Então, agora é chegado o momento, né, de nós ouvirmos o nosso convidado da noite, Gelson Luiz Roberto, com a palestra Jesus, o Amigo da Alma. Gelson é conhecido palestrante espírita, coordenador do Núcleo de Espiritismo e Psicologia da Associação Médica Espírita Brasil e coordenador do Departamento de Saúde Mental da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Mestre em Psicologia Clínica e membro da Associação Junguiana do Brasil. Gelson, então, te passo a palavra. Alô, amigos da União Porto-Alegrense, uma mensagem especial para todos vocês. Queridas irmãs, queridos irmãos da sociedade abençoada por Deus. Não é todo dia que temos a oportunidade de encontrar uma entidade que completa 100 anos. Recordo-me que o Espírito Joana de Ângeles disse-me: quando uma instituição religiosa ou social ou filosófica que tem o objetivo de dignificar a humanidade completa 10 anos, ela passa a ter muito mérito no mundo espiritual. Então, entidades relevantes passam a dar assistência. Quando ela completa uma 20 de anos, então, entidades responsáveis pelo movimento do bem na Terra passam a dar sua cooperação. Mas quando completa 100 anos, o Cristo Jesus passa a anotar a fidelidade. Lembremos que ele diz que foram fiéis até o fim. Porque uma pessoa pode ser fiel por um ano, por 10, por 20, porém por um centenário de anos, superando as injunções que a vida apresenta, é fascinante. Imagine-se uma entidade, há 100 anos de coração e mente abertos para o serviço da fraternidade, para a iluminação de consciências. Desejo dizer que, com certeza, os céus abençoa esse núcleo e os seus trabalhadores. Que a paz divina e a inspiração do Cristo, através da doutrina dos imortais, abençoe essa sociedade porto-alegrense no seu primeiro centenário de ação entre as criaturas da Terra. Um grande abraço. Então, uma boa noite a todos, meus irmãos. É uma grande alegria poder estar aqui junto com vocês nos 100 anos dessa Casa de Amor. Eu me sinto espiritualmente vinculado à União Porto-Alegrense. Me lembro da época que evangelizava lá no Morro, na TV. Também os momentos de Evangelho no Lar. Então, essa casa me nutriu por muito tempo também, nessa minha caminhada aqui em Porto Alegre. Então, minha gratidão, agradeço a Kátia, ao Leandro e todos os amigos da União pelo convite. E quando eu comentei com a Kátia que a gente podia trabalhar esse momento, e a Kátia diz: Jesus sempre é, né, a figura importante para mim. Então a gente escolheu esse tema, Jesus, o Amigo da Alma. Então é uma fala hoje do coração, uma fala simples, para celebrar esse momento, né, para a gente poder realmente sermos tocados por esse projeto maravilhoso que é a União Espírita Porto-Alegrense. A Joana vai apresentar Jesus como em forma de amor, né? Amável e conhecido e próximo a todos nós. Assim como Deus não está distante e se relaciona constantemente, permanentemente, individualmente com cada um, Jesus também é esse amigo de todas as horas, que zela por nós e trabalha incessantemente por cada um de nós a todo momento da nossa existência. Ele é realmente o grande amigo da alma e da qual todos nós estamos espiritualmente ligados nessa caminhada evolutiva dessa família espiritual que é nós todos que habitamos esse planeta, né? E o André Luiz vai colocar no livro Nosso Lar que todo problema que torture a alma
pede cooperação amiga para ser resolvido. Então, ninguém, meus irmãos, consegue se movimentar na vida sozinho, né? A gente vê o Divaldo ali dando homenagem à União Porto-Alegrense, e tem os amigos dele, Joana, né? Tem a Amélia Rodrigues, tem, né, os amigos da Mansão. Então, todos nós precisamos de se relacionar e termos amigos na nossa jornada, na nossa caminhada. O Jung vai dizer que sem relacionamento não há um processo de individuação, ou seja, não há um processo de plenitude e realização psicológica e espiritual. É da lei do amor esse movimento de cooperação, de troca, da qual todos nós necessitamos. Então, o amigo é o grande companheiro que temos ao nosso lado, na troca, na permuta, no auxílio, no abraço amigo, no consolo, na esperança e tantos outros momentos que a gente precisa. E aí nós temos no livro de Humberto de Campos, na Boa Nova, um momento importante. Então Jesus também reúne alguns amigos, né, que são os seus discípulos, nessa proposta amorosa, nesse convite para todos nós, fazer parte desse projeto dele, que é um projeto de transformação espiritual. Elegendo, então, a partir da proposta dele, esse momento espiritual da Terra, onde nós somos convidados a assumir nossa responsabilidade e maturidade espiritual. Então, Jesus inaugura esse momento da subjetividade, ou seja, da vida interior, do processo de caminhada através da consciência, do autodescobrimento interno, que é a proposta da benfeitora Joana de Ângeles, e reúne então esses amigos, esses 12 amigos, que junto com ele começam a fazer um movimento em favor da nossa caminhada. E nós encontramos então aquele momento em Caná, onde Jesus está nas bodas de Caná, numa festa de casamento, e ele multiplica, transforma a água em vinho, né? É um momento de muita alegria, de festividade, é um momento de exuberância, o pessoal bebe vinho à vontade, né? E está tudo certo. E depois, passado esse momento, os apóstolos questionam Jesus. Puxa, Jesus, primeiro milagre, primeiro momento com o mundo, e vocês, tanta coisa que o mundo precisa, né? Tem gente doente, gente, né? Tu fala em fidelidade a Deus, em um trabalho de transformação, de renúncia, de sacrifício, e tu apresenta, né, o teu cartão postal para o mundo, esse momento de transformar água em vinho. Então eles estavam meio que estranhando aquele momento, né? E Jesus fala duas coisas bem importantes nesse momento. Primeiro, ele fala assim, que essa imagem da boda de Canaã representa a aliança dele com nós. Essa mensagem de amor que compreende a nossa alma infantil ainda, e que nos dá, de uma certa maneira, uma mensagem de esperança. E ele diz uma coisa importante para os discípulos. Vocês já viram uma notícia, uma boa notícia causar tristeza? Vocês já pensaram de um presente ser algo que gera desalento? Não, um presente gera alegria. Eu sou o presente. Eu sou o presente para a humanidade. Então, esse momento é a minha doação, o meu voto de alegria, porque eu sou a mensagem que vem trazer realmente o novo para vocês. Então, esse primeiro momento, Jesus, então, é esse presente que não pode trazer outra coisa senão alegria ao nosso coração, né? E o segundo momento que ele tem com os discípulos, quando ele comenta que
a mensagem dele, né, e está lá na Boa Nova, né, diz que a boda de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações dos homens, né? E aí ele começa a falar sobre afeto, sobre relacionamento, sobre amizade. Então ele começa então a trazer para os discípulos, né, sobre os laços misteriosos do afeto, da amizade, né, e da necessidade de santificar as nossas relações afetivas, né? E aí ele propõe, né, saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Então essa é a proposta de Jesus, né, em favor da amizade. Esse compromisso, ou melhor dizer, dessa responsabilidade que temos um com os outros. O Emmanuel fala que nós temos uma dívida de amor um com os outros. Nós pagamos um preço junto. Se há guerra, sofremos junto. Se há movimento de fraternidade, todos ganhamos também com junto. Então nós estamos, independente de relações kármicas, né, e comprometimentos espirituais do passado, nós estamos todos interligados, todos comprometidos com esse barco que é esse planeta, e cada um de nós tem um compromisso de fazer o melhor diante de tantas almas que já passaram por aqui, de tantas pessoas que cooperam conosco, para a gente estar aqui, quanta coisa não tem que acontecer, luz, a estrutura toda, todas as movimentações do mundo, né? E assim por diante, e também de poder oferecer para as pessoas que nos cercam a nossa mensagem de luz, de esperança, da qual também nós temos esse compromisso, né? Então, podemos passar? Então, nesse momento, né, os discípulos perguntam, mas Jesus, e no momento que os nossos amigos forem ingratos? Quando eles não nos compreendem, quando nossos amigos não nos aceitam, né? Quando eles não conseguem, de uma certa maneira, receber o melhor de nós, e mesmo assim, também quando eles nos traem, né? E aí Jesus comenta, né, que nós temos dever maior daí então, de compreender esses amigos que fogem do caminho, que muitas vezes, por não compreender ainda a realidade espiritual, nos atacam e muitas vezes acabam agindo de maneira infeliz. E ele diz, eu sei que um dia o vinho pode se tornar vinagre, porque ele vai ser traído mais tarde, né, pelos próprios discípulos, né? Mas cabe a nós, né, fazer a nossa parte em relação a esses amigos, né? Então ele diz assim, né, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles que amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um só dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar a alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Então essa é, digamos assim, a proposta de Jesus para nós, né? De sermos esses irmãos e amigos, companheiros dessa caminhada espiritual. E dentro desse campo, né, de amizade, da qual todos nós vivemos, né, se a gente for lembrar da nossa vida, a gente vai poder trazer na nossa memória afetiva, né, várias pessoas que marcam nossa existência, né, da qual a gente é grato, e alguns a gente acaba vinculando e mantendo, né, esse vínculo por muitos anos, e outros que não, que passam por nós, mas permanecem em nossa vida, né? Amigos que não interagem, mas que, de uma certa maneira, alimentam ainda a nossa alma,
e marcaram e marcam nossa existência para todo sempre. E pode. Então, a nossa querida Joana de Ângeles, no momento de esperança, ela vai dizer então que a amizade é o sentimento que imanta as almas umas às outras, gerando alegria e bem-estar. Se as amizades fugissem da terra, a vida espiritual dos seres se esfacelaria. Olha só que forte isso que a benfeitora coloca, né? Se não tivesse amizade na terra, não ia condições dela continuar sua existência de maneira favorável. Cultivá-la constitui um dever de todo aquele que pensa e aspira. Porquanto ninguém logra isso se avança com aridez na alma ou indiferente ao elevo da sua fluidez. A amizade de Jesus, pelos discípulos e pelas multidões, dá-nos até hoje a dimensão do que é o amor na sua essência mais pura, demonstrando que ela é o passo inicial para essa conquista superior, que é a meta de todas as vidas e mandamento maior da lei divina. Então, a gente pode se perguntar, né, em relação a essa proposta de Jesus, né? Ele é o nosso amigo. E até que ponto nós somos amigos dele? E até que ponto nós podemos realmente nos comprometer de sermos amigos também do mundo e acolher as pessoas nesse laço, né, espiritual, comprometidos com essa proposta da amizade, que é uma proposta então de cuidado, né? O Heidegger, que é o filósofo, ele fala que cuidado é amor em ação. Então a amizade nos convida, de uma certa maneira, a promover esse cuidado, a sermos responsáveis uns com os outros. E que bom que na Terra a gente tem amigos, né? Então tem esses amigos que nos acompanham na nossa jornada, de todas as idades, crenças, raça, porque a amizade ela independe, né, das condições e formalidades, né? A gente pode até ser amigo de um colorado, né? O meu irmão é colorado, está aqui, né? Então, tudo bem, né? A gente passa por cima dessas coisas, né? Então a amizade faz isso, faz a gente poder realmente, né, superar as diferenças desse mundo de hoje em dia, que é tão polarizada, tão extremista, e que muita gente esquece, né, que a mensagem de Jesus é de inclusão, né? É de acolhimento, é de realmente poder, de uma certa maneira, reconhecer que todos somos verdadeiramente irmãos, né? Bem, mas além dos amigos materiais, dos amigos que estão encarnados, nós temos também os amigos espirituais. Pode passar, né? E aí, né, a nossa irmã Joana de Ângeles também vai dizer que ninguém que se encontra no mundo em processo de crescimento avança em paz sem o concurso deles. O concurso deles é os amigos espirituais, nossos protetores, nossos familiares espirituais, e com certeza nesse momento nosso querido Bezerra de Menezes está sorrindo por essa festa. Os demais irmãos que passaram pela diretoria e trabalhadores da casa estão aqui nesse momento, zelando, cooperando, trabalhando, trazendo essa matéria que é essa base afetiva e espiritual que sustenta essa casa e nos dá continuidade, né, dessa grande corrente espiritual e material em favor da proposta do Cristo, né? E ela vai então dizer, propor, convidar nós a nos mantermos sempre ligados a eles. Nunca te desligue mentalmente dos teus amigos espirituais, diz Joana de Ângeles, né? Mesmo que os ignores ou não os queiras, em momentos especiais de loucura, eles permanecerão ao teu lado. Então, realmente, né, o amigo não desiste da gente, né? No momento de loucura, de dor, de
num estado de desorientação e está lá zelando e orientando. E esses amigos espirituais, né, com certeza, naquele momento mais difícil, que a gente pensa que está sozinho, abandonado, né, numa condição de solidão extrema, é o momento que estão mais presentes conosco, dando suporte, dando a intuição necessária, acolhendo nossa alma e nosso coração, para que a gente possa superar os desafios da vida, né? E aí diz Joana de Ângeles: se porém sintonizares com o pensamento deles, captarás com mais segurança, clareza, as suas ideias, convivendo agradavelmente com a inspiração decorrente. Eles jamais interferirão no teu livre-arbítrio, esse direito de liberdade de opção que Deus te concedeu. Deixar-te-ão agir conforme prefiras, embora te apresentem o melhor, porquanto a responsabilidade é sempre tua e as consequências te pertencerão. Ama os teus amigos espirituais, mantendo com eles um intercâmbio consciente e constante. Eles nunca te decepcionarão. Vinculado e acostumado com eles, descobrirás que, por sua vez, estão ligados a Jesus, a quem servem e que lhes é o amigo excelente, também teu guia e modelo ideal. Então, é essa corrente da amizade, essa corrente do bem, essa corrente do amor, onde o grande amigo da alma, Jesus, né, com 12 pessoas simples, movimentou o mundo, né, nessa dinâmica, onde exemplificou na relação da amizade, esse trabalho, né, de troca, de transformação que a amizade promove na vida de cada um. E os amigos espirituais, em nome dele, estão conosco, trabalhando incessantemente em favor de todos nós. Que a gente possa ter consciência do quanto o afeto, a amizade e o relacionamento é fundamental em nossas vidas. E aí temos, né, e finalmente, né, a União Porto-Alegrense, né, que desde 12 de abril de 25 está no coração de Jesus, né? Então, essa casa representa o lugar da amizade, né? Nessa casa está indo vocês todos, amigos, companheiros, está reunidos os amigos espirituais, né, que estão aqui junto com a gente, né? E, de uma certa maneira, a casa é também o lugar da amizade, né? Essa casa sintetiza, então, né, a mensagem máxima do que representa ter um amigo. Que bom que nós temos essa casa para acolher as pessoas que estão necessitando de um amigo. Quantas almas desamparadas, quantas pessoas perdidas, quantas pessoas que não têm também o pão material ou o pão espiritual, podem encontrar aqui o amigo Jesus, o amigo do irmão fraternal da União Porto-Alegrense, o amigo Bezerra de Menezes e demais benfeitores que fazem parte desse lugar de amor, que zela, que é um lugar de luz, de esperança e de renovação para quem precisa. Então, acima de tudo, né, eu quero agradecer a amizade da União Porto-Alegrense. E adolescente me acolheu, né, e pudemos crescer juntos, né, e que vem mantendo esse compromisso da amizade. E realmente eu conheço algumas casas de Porto Alegre, fora daqui, no Brasil todo, e para mim uma das marcas mais fortes da União Porto-Alegrense é a amizade, né? É esse espírito fraterno, acolhedor, é essa atitude carinhosa. Então, realmente, quando vocês quiserem um amigo, né, vocês têm a União Porto-Alegrense. Quando alguém precisar de um amigo,
tem a União Porto-Alegrense. Cada um de nós, né, é um representante de Jesus aqui, né? Cada um de nós é uma extensão do nosso querido Bezerra de Menezes e dos benfeitores que trabalham por essa casa. Então, que a amizade seja realmente esse vinho místico, espiritual, que possa ser multiplicado no coração de cada um, para acolher e celebrar a vida, apesar das dificuldades, das dores que muitas vezes assola o coração que entra por dentro dessa porta, né? Que a amizade possa ser realmente essa oração que convida a todos a lembrar que o amor nos sustenta, que tem esperança e que tem gente que coopera com a gente, e que nós também possamos ser esse amigo que lembra do outro nas horas difíceis. E que o amor possa ser sintetizado de uma certa maneira nesse campo de experiência que é as relações de amizade. Que a amizade seja realmente o nosso símbolo, nosso selo de compromisso com a mensagem do Cristo. Pode passar para nós? Então, Jesus é o celeste amigo que nos apresentou o caminho da verdadeira felicidade. Nos fez uma proposta de um novo estilo de vida, mais fraterno e pacífico. Mas cabe a nós a escolha e principalmente a execução diária desse novo roteiro, amando e servindo sem cessar. Então, meus irmãos, é uma fala simples para celebrar o momento, para a gente poder reconhecer que não estamos sozinhos, que ninguém está sozinho, que não existe solidão, que a vida é sustentada por Deus e movida por todos aqueles que em nome dele, e aí temos nosso Mestre Jesus, a cooperar na sua obra em favor dos irmãos que vêm atrás, como nós todos que estamos ainda, né, despertando para uma dimensão mais profunda da realidade, né? Então que a gente possa lembrar desse amigo da alma, nos momentos de dor, no momento de desamparo, que a gente possa reconhecer que além de Jesus tem os amigos espirituais, a nossa família espiritual, e que temos os amigos da terra também, né? E temos a União Porto-Alegrense, né? Que está sempre de portas abertas a nos acolher. Então, eu queria encerrar esse breve momento com vocês, pode passar a próxima lâmina, com uma amiga, né? Uma amiga que talvez vocês não lembrem, não conhecem, mas é uma grande amiga, porque a gente tem amigos em todos os lugares do mundo, né? Amigos que, em nome da sua vocação, em nome do seu projeto de vida, dão alegria para nós, renovam a nossa vida e trazem possibilidades de uma mensagem transformadora em nossas vidas. Então nós somos amigos deles, mesmo que eles não saibam que a gente é amigo deles, né? Mas que a gente é grato por eles, por tudo que eles fazem por nós. Então, vamos passar o videozinho. Aqui é a Aretha Franklin, quando ela era novinha ainda, num momento especial da vida dela. Need a friend. And Jesus said, call my name, because I'll be there. When you're down in trouble, you need some love and care. Ain't nothing going right
Então, em qualquer momento da sua vida, como diz a música, seja um momento de fraqueza, de desolação, mas um momento de alegria também, que a gente possa lembrar, nós temos um amigo. Um amigo permanente em nossa vida. Jesus é o nosso amigo. Que a gente possa trazer isso para pertinho da gente. Mas mais do que isso, meus irmãos, que a gente possa também ser esse amigo em nome de Jesus. Porque gente precisando de amigo tem muito, né? Mas quem se propõe ser amigo ainda talvez sejam poucos. Então que a gente possa ser realmente esse amigo que em nome de Jesus traz através do nosso exemplo, da nossa compreensão, da nossa tolerância, do nosso cuidado, a mensagem do Cristo. E que a União Porto Alegre possa continuar também sendo essa grande amiga de todos nós. E mais 100 anos, 200, né? Que essa família aumente e possa promover, né, cada vez mais essa rede de amizade, de troca, de alegria que a amizade nos oferece. Então, parabéns, União Porto Alegre, pelos 100 anos. Que Jesus abençoe vocês, que Bezerra de Menezes possa estar sempre presente e obrigado pela amizade.